No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Ao amanhecer deste dia que se tornou tão triste e frio, ele partiu para outro mundo, onde o sol nunca mais se esquece de brilhar com toda sua força. Ele foi, é verdade, um homem extraordinário, nascido em uma pequena vila chamada Vale Verde, no interior paulista, de pais humildes e amorosos. Antônio José Ferreira, como era conhecido a todos, cresceu entre o verde das colinas, as aromáticas plantações de café e o barulho do moinho de grãos que pertencia à família. A infância foi marcada por brincadeiras simples, como piqueniques nos campos vizinhos, corridas pelas ruas da cidade e passeios longos para visitar os avós, que moravam em uma casa de madeira no outro lado do rio. Aos 15 anos, Antônio perdeu o pai, um homem sábio e trabalhador que ensinou a importância da educação e do respeito à natureza. Desde então, ele assumiu o papel de pai substituto para seus 3 irmãos mais novos, cuidando deles como se fossem seu próprio filho. Antônio foi sempre um estudioso e, apesar das dificuldades financeiras, conseguiu se formar em biologia pela Universidade de São Paulo, onde recebeu uma bolsa de estudo por ser o melhor aluno do ano. Em 1972, iniciou sua carreira como biólogo, dedicando-se ao estudo das plantas e dos animais da Mata Atlântica. Em 1980, foi homenageado com a Ordem do Mérito Cultural pelo governo federal por seus esforços em proteger as espécies ameaçadas de extinção na região. Antônio também foi responsável pela reintrodução da ararinha azul na natureza, após uma década de intensos trabalhos de conservação. A vida pessoal de Antônio foi igualmente cheia de desafios e triunfos. Casou-se com Maria, a amada esposa que lhe deu 3 filhos, e juntos construíram uma casa no topo de uma colina, com vistas para o rio e a floresta. Maria faleceria em 2015, após uma longa batalha contra o câncer, e desde então Antônio sentiu-se perdido sem ela. Aos sábados, Antônio gostava de passar horas na sua cozinha, preparando pratos tradicionais para a família. Ele também adorava tocar violão e cantar canções românticas com seu filho mais velho, que herdou o talento musical do pai. Antônio José Ferreira faleceu ontem, aos 78 anos, depois de uma vida dedicada à ciência e à natureza. Sua morte foi noticiada em todos os principais veículos de comunicação, e suas contribuições para o meio ambiente foram comentadas com afeto e admiração. Ele será lembrado como um homem humilde, dedicado e amoroso, que deixou seu legado na terra e no coração de todos que conheceu. E quando o vento sopra pela floresta, ele viverá sempre dentro dela, como a alma da natureza. Hoje, nossos corações pesam mais caro a perda de Maria do Carmo Teixeira, uma bela flor que floresceu no pequeno povoado de Vila Nova América, no interior de São Paulo. Maria viveu 78 anos de vida plena e cheia de amor, tendo falecido aos 78 anos, em decorrência de um longo sofrimento. Maria nasceu naquele pequeno povoado de Vila Nova América, onde foi educada por mãe solteira. A partir dessa infância marcada pela força e resiliência da sua mãe, Maria aprendeu a valorizar o trabalho, a solidariedade e a caridade. Maria estudou medicina no estado de São Paulo, dedicando-se à prática médica em sua terra natal por mais de 4 décadas. A sua clínica médica foi um verdadeiro santuário para milhares de pacientes, muitos dos quais é _start assistente dela em _start assista. Famílias. Maria era uma médica amorosa e dedicada, que acolhia os seus doentes não apenas com remédios, mas também com um abraço, um sorriso e palavras de consolo. Ela acreditava fervorosamente no poder da caridade e na solidariedade, e construiu uma clínica médica que era mais do que apenas um espaço para tratamentos, era também um santuário de amor, cuidado e solidariedade. Maria foi reconhecida com vários prêmios por sua dedicada vida de serviço à comunidade. Em 2017,
Recebeu o Prêmio Jabuti em reconhecimento aos seus esforços de melhorar a saúde pública e promover a educação médica na região. Em 2018, foi homenageada com a Ordem do Mérito Cultural pelos seus 40 anos de serviço à comunidade, e em 2019, recebeu o título de cidadã honorária da cidade onde nasceu e viveu. Maria era mais do que uma médica. Ela era uma mãe para todos aqueles que entraram na porta de sua clínica. Ela cuidava de seus pacientes como se fossem seus filhos, e sempre havia tempo para ouvir suas histórias e compartilhar seu amor. Maria foi a mãe do povo de Vila Nova América, e seus laços com a comunidade foram profundos e duradouros. Além da sua vida como médica, Maria era uma mulher de fé e espiritualidade. Ela era conhecida por suas orações matutinas em seu quarto, onde ela se reunia com Deus antes do começo de cada dia. Maria acreditava firmemente na importância da oração e no poder das palavras, e ela compartilhou esse amor pela fé com muitas pessoas em sua vida. Maria tinha um coração enorme e amava intensamente as flores, especialmente as rosas. Cada vez que alguém visitava a casa dela, era uma surpresa encontrar uma nova buquê de flores no centro da mesa ou em uma vela iluminada na varanda. Maria tinha um olhar especial para a natureza e sabia como apreciar o belo em cada coisa. Maria deixou uma marca profunda em nós todos. Seu legado continua através do trabalho da Fundação Maria Teixeira, que ela criou com o objetivo de continuar a sua obra na área de saúde pública. A Fundação oferece ajuda médica e educacional para as famílias mais necessitadas da região, permitindo que a luz do amor e da caridade de Maria continue a brilhar em suas vidas. Nós todos teimosos perderam uma mãe, uma irmã, uma amiga, uma médica e uma benfeitora. Mas a memória de Maria vive nas vidas das milhares de pessoas que ela tocou no curso de sua vida. E como ela amava as rosas, nós também iremos plantar um jardim de rosas em sua homenagem, para lembrar a todos da beleza e do poder do amor de Maria. Você será eternamente nosso anjo, Maria. Seu Jorge, uma voz que surgiu dos crepitos da vida brasileira, como aquele grito de alívio em um pandeiro. Ele nasceu no coração do Rio de Janeiro, onde o sol cantava em harmonia com seus gritos, e as ondas cantavam em uníssono com suas lágrimas. A vida era uma música que tocava sem parar naquele cenário colorido, cheio de samba e alegria. Criança do carioca subúrbio, ele foi moldado pelos sons da rua, pelas festas juninas e pelos ritmos que vibram no peito do povo brasileiro. Ainda criança, aprendeu a sentir a música como um batuque no coração, como um ritmo que pulsava dentro de si. A voz grave de seu Jorge é o silencioso testemunho da história de uma nação, do povo brasileiro, que também carrega uma forte presença negra em sua essência. Ele é a expressão do espírito guerreiro, resiliente e autêntico, que vive em cada um dos seus cantos. A autenticidade de seu Jorge é o sol que ilumina suas canções, o vento que move sua voz, e o mar que a transforma em uma onda que leva o ouvinte para outro mundo, onde as almas se misturam e dançam sem medo. Ele não é apenas um cantor, é um poeta que fala através das músicas, e seu talento transcende os limites do país, levando a essência da MPB para o mundo. Seu Jorge é um símbolo de resistência cultural, uma voz que reclama a memória de um povo que sofreu e sobreviveu, mas também canta a esperança e o amor. A música de seu Jorge é a vida brasileira mesma, um conto de fada em que a magia se funde com as tradições mais antigas, onde os ritmos do samba e da soul music se misturam em uma harmonia única, capaz de conquistar corações em todo o mundo. Ele é o emblema de uma era, um símbolo da resistência cultural brasileira que não se entregará às intempéries do tempo e da moda. Sabe-se que a sua música vence tudo. Seu Jorge é a voz da esperança, a força da vida brasileira, o testemunho da resistência cultural e do amor pela MPB. Ele é uma espécie de pai de santo da música, um sacerdote que consagra sua voz ao som do mundo, ao ritmo das ondas do mar e às batidas do samba. É ele quem nos leva para o cume das montanhas, para a liberdade, para o amor e para o encontro com nossa verdadeira essência. Na beira do rio Guandu, onde as águas murumam _start, assista. Com o babilúcar dos manguezais, surgiu um menino com a voz do silêncio, um broto rebelde entre as favelas. Seu Jorge nasceu em meio às lágrimas e risadas de uma família que lutava contra o destino, em Belfort Roxo, um sonho incipiente no coração da Baixada Fluminense. Lá, a música não era apenas uma fuga, era a vida.
Era o som dos tambores nas rodas de samba do bairro, a canção das marujás na praia de Itaipu e as risadas desbancadas da vizinhança em frente ao som vibrante da viola caipira. Eles eram as notas que dançavam nas ruas, nas tardes de sol e chuva, em um balé eterno de vida e esperança. Em casa, os instrumentos improvisados eram mais valiosos do que ouro, sagrados testemunhas do talento de um menino que se destacava pela força de sua voz e pela delicadeza de seu coração. Em meio às dificuldades financeiras e ao babilúcar dos pais, a música era o sonho que nunca caiu no chão. Seu Jorge cresceu entre os silenciados, entre os que cantam para não esquecer, para não cair na anônima turbulência da vida. Cresceu bebendo café com pingado de amendoim e sentindo-se no meio do futebol que se joga nas ruas, entre as brincadeiras e a fumaça das fábricas. A música era luz em um mundo de trevas, uma espécie de canto eterno na paisagem de uma vida simples, humilde e marcada pelo amor ao próximo. E ele, seu Jorge, foi semente daquele sonho, brotando como o fim das escuridões, como um sol nascente em meio às sombras. E assim nasceu a música de seu Jorge, um hino aos cantores do silêncio, um grito pela liberdade e pela vida em meio às periferias cariocas. Eles foram seus corais, suas harmonias, sua paisagem sonora que cresceu junto com ele, naquele Rio de Janeiro tão amado, tão caro a seu coração. E agora, seu Jorge voa sobre as águas do Guandu, sua voz cantando sobre as florestas e os mangues, sobre o destino e o amor, sobre o sonho e o que é ser humano. E a música, a sua música, continua presente em toda essa história de vida, um testemunho vivo da força do espírito, da luta contra o esquecimento e da busca pela liberdade. No puro calor do sol, seu Jorge andou nas ruas da sua juventude. Nós não sabemos qual foi a cidade que o viu crescer, mas sabe-se que foi aqui que ele aprendeu a viver com fome e sofrimento. A luta era diária, e as noites eram cheias de medo. Mesmo assim, seu Jorge encontrou refúgio nos teatros da comunidade e na música, que sempre foi seu refúgio. Em uma cidade cheia de riscos e dificuldades, a vida continuava. Os futebolistas brilhavam em um campo próximo ao mar, enquanto as meninas cantavam em coral no telhado do prédio mais alto da rua. A música era tudo para seu Jorge, e ele esculpiu sua vida com ela, como se a vida fosse uma composição musical. Naqueles tempos difíceis, seu Jorge percebeu que o amor é um ato de coragem e determinação. Viveu muitas noites sem teto, mas sempre encontrou amizade em pessoas que entendiam seu sofrimento. Foram esses amigos que lhe mostraram que a vida continua, mesmo que passe por dias de dor e tristeza. Os anos passaram e seu Jorge cresceu, mas nunca esqueceu onde vinha. Sua juventude foi um testemunho da força humana em face do sofrimento. A rua ensinou-lhe a importância de lutar pelo que ama e se importar com os outros. E é por isso que seu talento se transformou em algo maior, algo inalienável, algo eterno. Seu Jorge é o som do Brasil em sua juventude, é a vida daqueles que lutaram pela sobrevivência e encontraram solução nas artes. Ele é a semente da música brasileira, plantada no solo das ruas, onde brotou como uma árvore que jamais será derrubada. A força de seu Jorge veio do seu passado, que o fez crescer e amadurecer. Sua história é a da vida brasileira, das lutas e conquistas, dos sons e cores que marcam o nosso coração. É a memória viva de um Brasil que vive nas ruas, no teatro, na música e em todos nós que temos uma história para contar. E é por isso que seu Jorge é mais do que um artista, é uma lenda viva. Em cada nota de suas canções, resplandece um sonho encarnado, uma promessa cumprida. Seu Jorge, cujo nome verdadeiro é Jorge Almeida, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, onde o carnaval é mais do que uma festa, é a vida em si mesma. Aquele menino que sorria ao sentir o som dos tamborins, cresceu para se tornar um ícone da música brasileira, um aguçador de sentimentos que entra nas venas e se instala no coração das pessoas. O Rio de Janeiro, com seus morros pintados de verde, suas praias ensolaradas e sua música vibrante, foi o berço de seu talento. Aquele céu azul turquesa que se estende até horizontes do mar, foi testemunha de sua determinação e força de vontade, quando aos poucos, desbravou os caminhos do sucesso. A voz de seu Jorge é uma espécie de bala que penetra o silêncio, quebrando as paredes do estereótipo e se instalando na memória coletiva como um sonho concreto. Ela é um tesouro que emerge das ruas cariocas, das suas histórias de amor e traições, da sua vida cotidiana transformada em arte.
Cru e América Brasil são álbuns que vibram com a essência brasileira, como o samba deslumbrante que se ouve na rua, como a força do futebol no coração do povo. Seu Jorge, com suas músicas, conseguiu misturar a tradição e a inovação de maneira perfeita, transformando-se em um mensageiro da identidade nacional. O reconhecimento internacional veio com suas interpretações das músicas de David Bowie, no filme The Life Aquatic with Steve Soul. Seu Jorge mostrou que a cultura brasileira pode se expressar em diferentes idiomas e estilos, sem perder sua essência. Ele conseguiu transformar-se em uma ponte entre o Brasil e o mundo, mostrando ao público estrangeiro a riqueza da música nacional e abrindo espaço para que sua obra fosse apreciada em diferentes partes do globo. Atuações marcantes como Cidade de Deus e Marighella confirmam sua vocação para o cinema, onde a intensidade e autenticidade de suas interpretações conquistaram elogios da crítica. Seu Jorge mostrou-se um artista multifacetado, que consegue se adaptar às diferentes linguagens artísticas sem esquecer de sua raiz brasileira. Como o sol nascente, Seu Jorge surgiu na vida adulta e consagrou-se como um ícone da música e do cinema brasileiro. Sua obra lhe rendeu prêmios e abriu espaço para que a cultura brasileira fosse celebrada em diferentes partes do mundo, mostrando que mesmo na diversidade, existe uma forte identidade cultural que pode se expressar de maneiras incríveis. Ele é um exemplo de que o sonho pode ser realizado, e sua música viva nos lembra disso sempre. Seu Jorge surgiu da periferia com uma voz que reverberava como a batida do coração da terra brasileira. Em suas músicas, o amor pela terra, pelo povo e pelas raízes culturais se transformavam em notas vibrantes que falavam de resistência e superação. Ele nasceu no meio do caos, na região mais pobre da capital brasileira, onde a esperança era escassa e as dificuldades abundantes. Mas ele aprendeu cedo que a força da periferia não se mede em dinheiro nem em títulos, mas sim no coração que batia contra todos os obstáculos. Ele vivenciou primeiramente o sofrimento e a dor, sentindo na pele as dificuldades e as adversidades do lugar onde nasceu. Mas ao mesmo tempo, ele descobriu a magia da música e das artes, que lhe proporcionaram um caminho de transformação e libertação. A arte foi para Seu Jorge como água para a sereia, um elemento vital que o levou à conquista de seu próprio destino. Ao longo dos anos, seu legado se firmou como uma marca inconfundível na história da música brasileira. Ele se tornou mais do que apenas um artista, mas sim um embaixador da cultura nacional, defendendo com força a música e o cinema brasileiros contra as ondas de globalização e universalização. Seu Jorge se destacou como uma referência para os jovens da periferia, inspirando-os a acreditar na arte como caminho de transformação e conquista. Ele demonstrou que a força da cultura popular pode mudar vidas, movimentar corações e derramar esperança em um mundo muitas vezes sombrio. A força do seu exemplo continua viva hoje em dia, como um símbolo de coragem, autenticidade e amor pela cultura popular. Seu Jorge se consagrou como uma lenda da música brasileira e garantiu-se um lugar de honra na memória coletiva do Brasil, onde sua voz vibrante e sua mensagem de amor pela terra e pelo povo continuam resonando